Olá, meu irmão. A paz seja contigo, a paz seja sobre a tua vida, a paz seja sobre o teu lar, sobre a tua família. E Deus em Cristo venha abençoar riamente a sua vida. Louvado seja Deus. Neste momento eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor Deus para o teu coração, para o teu elevo espiritual. Louvado seja Deus. E eu creio que através desta palavra, louvado seja Deus, Deus vai entrar com providência na tua vida, no teu lar, na tua família. Deus em Cristo Jesus vai operar maravilhas em prol da tua vida. Amém? Louvado seja Deus. A palavra está em Provérbios, no capítulo 9, e o seu verso 10, e nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Louvado seja Deus. E palavra maravilhosa, e palavra abençoada. O temor do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero refletir com você a respeito desta palavra, o temor ao Senhor. O que é temor a Deus? Louvado seja Deus. Muitas das vezes, muitos de nós confundimos temor com ter medo. Temor é respeito. Temor, ele produz no meu e no teu coração sabedoria. Temor, ele produz no meu e no teu coração sinceridade. Temor, ele produz no meu e no teu coração a fidelidade a Deus. E quando nós tememos ao Senhor, nós andamos conforme a palavra do Senhor. Nós andamos, louvado seja Deus, debaixo das bênçãos do nosso Deus. É diferente de ter medo. Ter medo é você ter medo de algo, é você ter medo de alguma coisa, é você ficar apavorado, é você ficar angustiado, é você ficar aflito. Mas temor produz em nosso coração a fidelidade a Deus. Louvado seja Deus. Em Daniel, capítulo 1, verso de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com vinho e ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos ele concedesse e não contaminar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito é o nome do nosso Deus e vive e reina para tudo sempre. Daniel, sendo jovem, louvado seja Deus, foi levado ativo, louvado seja o nome do Senhor, a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Bendito é o nome do nosso Deus. Mas Daniel, estando em terras estranhas, longe da sua cultura, longe do seu povo, longe da sua nação, louvado seja Deus, mas ele baseou-se nos princípios de seus pais, nos ensinamentos de seus pais. Ele ouviu aquilo que os seus pais lhe ensinavam quando era criança. Agora Daniel, sendo jovem, provavelmente com 17 anos de idade, no cativeiro em Babilônia, sendo obrigado a comer do manjar do rei, sendo obrigado a comer das iguarias do rei, beber do vinho do rei. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer: este jovem, ele teve temor a Deus, teve respeito a Deus. A Bíblia nos diz que Daniel assentou-se no seu coração a não contaminar com as iguarias do rei. Daniel assentou-se no seu coração a não se contaminar, louvado seja Deus, com a comida, com os manjares do rei. E Daniel chamou o eunuco, aquele moço, aquele homem que estava à sua disposição, e disse para ele: olha, vamos fazer um negócio, louvado seja Deus, dê-nos legumes para que nós possamos comer. Louvado seja Deus. Mas aquele moço ficou com medo por causa do rei. E o rei tinha lhe dado uma ordem que cuidasse daqueles 4 jovens. Daniel, louvado seja Deus, um daqueles jovens, assentou-se no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. E por causa desse temor, e Daniel, louvado seja Deus, propôs em seu coração a obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que aconteceu na vida de Daniel, por causa da obediência a Deus, por causa da fidelidade a Deus, por causa do seu temor para o Senhor. Preste atenção em Daniel capítulo 1, verso 17, e nos diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento
e a inteligência, em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em todas as visões. Louvado seja o nome do Senhor. O temor a Deus produz isso para as nossas vidas. O temor ao Senhor produz isso aos nossos orações. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa do temor a Deus, por causa da fidelidade ao Senhor, a Bíblia nos diz que a esses 4 jovens, Deus deu entendimento, Deus deu inteligência, Deus deu conhecimento. Louvado seja Deus. Mas a Daniel, além do entendimento, além da inteligência, além do conhecimento, Deus deu a Daniel sabedoria em todas as letras e entendimento em todas as visões e sonhos. Louvado seja Deus. Por causa do temor a Deus, mesmo em terras estranhas, mesmo longe do seu povo, longe da sua nação, Daniel permaneceu fiel a Deus. Daniel permaneceu debaixo do temor da palavra de Deus. E ali Deus concede graça a Daniel. Ali Deus concede sabedoria a Daniel. Ali Deus concede entendimento a Daniel. E por causa de um sonho e Daniel interpretou do rei, louvado seja Deus. Deus o coloca acima de todos. Louvado seja Deus, governador de todas as províncias da aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, e em tempos difíceis que nós estamos passando, louvado seja Deus, nós possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, nós possamos ter o temor que Daniel teve, louvado seja Deus, e nós possamos andar em sabedoria diante de Deus, e nós possamos viver uma vida santa perante o Deus de Daniel. Louvado seja Deus. Assim como Deus providenciou tudo para Daniel ali na Babilônia, Deus vai abençoar a minha e a tua vida a partir do momento que nós temos temor a Deus. Louvado seja Deus. E o temor a Deus, ele produz isso nos nossos corações. O temor a Deus, como diz em Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Louvado seja Deus. Quando nós tememos a Deus, nós aborrecemos o mal. Quando nós tememos a Deus, nós nos fortalecemos diante da presença do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós aborrecemos a soberba. Nós não deixamos que a soberba entre no nosso coração. Quando nós aborrecemos, louvado seja Deus, temos temor a Deus, nós aborrecemos a arrogância. Louvado seja Deus. Nós não somos arrogantes, nós somos humildes diante do Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos e dependemos unicamente e exclusivamente do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós, louvado seja Deus, temos temor a Deus, o mau caminho, nós aborrecemos o mau caminho. Louvado seja Deus. Quando nós temos temor a Deus, nós aborrecemos a boca perversa. Louvado seja Deus. Nós não falamos mal, nós não falamos palavrão, nós não desejamos mal a ninguém. Louvado seja Deus, porque nós estamos debaixo do temor e da graça do Senhor. Nós aborrecemos a boca perversa. Louvado seja Deus. Mas isso gera em nossos corações, em nossa alma, o respeito. Louvado seja Deus. Quando nós temos temor a Deus, nós temos respeito por Deus, nós temos respeito pelo ser humano. Louvado seja Deus. Nós temos respeito pela vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o temor ele representa na minha e na tua vida. O temor a Deus nos leva a respeitar ao Senhor Deus acima de qualquer coisa. Louvado seja Deus. Segundo ponto, a temer. Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Louvado seja Deus. Meu amigo, nós somos felizes a partir do momento que nós andamos
constantemente no temor do Senhor, nós somos felizes, nós somos guardados por Deus, nós somos, louvado seja Deus, protegido pela mão poderosa do Senhor. Mas a partir do momento que nós não temos temor a Deus, nós não respeitamos ao Senhor, nós vamos aí no mal. Nós vamos aí neste mundo de pecado, neste mundo de miséria, mas é necessário que eu e você tenhamos o temor a Deus. Louvado seja Deus. Deus, somente o Senhor deve ser temido, somente Deus deve ser temido, pois está acima de tudo e de todo. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e o verso 2. Não precisamos temer o diabo, porque ele sim deve fugir de nós. Tiago vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós temos temor a Deus, quando nós confiamos em Deus, louvado seja Deus, nós temos uma certa autoridade da parte de Deus para resistir o diabo, aí ele vai fugir de nós. Nem precisamos ter medo das coisas no mundo, no perigo ou qualquer tipo de mal, se Deus está conosco. Oh, glória e maravilha, hein? Se Deus está conosco, nada pode nos abalar, nada pode nos abater, nada pode nos frustrar. Louvado seja Deus, porque Deus está contigo, Deus está comigo, Deus é na tua vida, Deus é na nossa vida, Deus está nos guardando e nos protegendo de todo mal. Nosso temor deve ser a Deus e tem todo o poder, respeitando ao Senhor acima de tudo em nossa vida, pois Deus é o justo juiz. Deus sente a indignação todos os dias. O temor deve ser a Deus como o Senhor. O nosso temor, o meu temor, o teu temor tem que ser perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós tememos a circunstância, muitas das vezes nós tememos o que pode nos fazer o homem, o mal e pode nos fazer o homem, louvado seja Deus. Mas quando estamos debaixo do temor do Senhor, quando andamos conforme a palavra de Deus, o Senhor Deus está nos guardando. O Senhor Deus está nos protegendo, o Senhor Deus está nos guiando, louvado seja o nome do Senhor. O e temer, o que nós devemos temer. Provérbios 23 e 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverar todo dia, louvado seja Deus. Não tenha no teu coração a inveja dos pecadores. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, não invejamos das coisas deste mundo, porque tudo neste mundo é passageiro, tudo passa, louvado seja Deus, mas o nosso coração ele venha estar constantemente em perseverança, dia e noite, diante do Senhor, louvado seja Deus. Nós temos que ter cuidado com o pecado, nós temos que vigiar, louvado seja Deus. O pecado, esse é o pior mal existe na vida humana e precisa ser temido por todos, porque gera a morte. Temido não é temor, temido é ter medo. Nós temos que ter cuidado, temos que ter vigilância para o pecado, temos que estar atento, louvado seja Deus. O pecado em pensamentos, palavras e ações de todo tipo deve ser o maior temor para quem deseja servir a Deus, louvado seja Deus. John Wesley orou a Deus pedindo: dai-me 100 homens e nada eira senão a Deus, e nada temam senão o pecado, e abrirei esta nação e abalarei esta nação. Olha, e o John Wesley vai dizer, louvado seja Deus, orando a Deus, pedindo a Deus: dai-me 100 homens e nada eiram senão a Deus, louvado seja Deus. A pessoa e nada é neste mundo, mas teme a Deus.
A pessoa e nada é neste mundo, mas respeita a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma flecha nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Essa pessoa ela teme a Deus. Essa pessoa ela tem respeito a Deus. Essa pessoa debaixo da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vence o pecado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pode até abalar nações, como diz John Wesley, dai-me 100 homens e nada eira neste mundo, louvado seja Deus, a não ser o Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. O nosso maior temor deve ser o pecado. O nosso maior temor deve ser o pecado. O tópico 4 vai nos dizer, por e temer. Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E coisa maravilhosa, pela misericórdia, pela verdade, se espia a culpa, expira a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Louvado seja Deus. E nós possamos ter esse sentimento de misericórdia em nossos corações, e nós possamos andar pela verdade, e é a palavra do Senhor. Aí se espia a culpa, louvado seja Deus, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E nós possamos andar no temor da palavra de Deus, para que possamos evitar o mal. Todo dia o mal jaz à porta, louvado seja Deus, mas nós temos que evitar o mal através da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O temor a Deus ele nos produz a obediência. Louvado seja Deus. Quando tememos a Deus, somos abençoados e nenhum mal tem lealidade em nossas vidas. Muitos males existem no mundo são fruto da falta de temor a Deus por parte das pessoas. Quando tememos ao Senhor, somos abençoados. Quando não tememos, perderemos nossas bênçãos. Louvado seja Deus. E os irmãos podem perceber, eu trouxe a história de Daniel, quando Daniel, ele longe da sua terra, longe do seu povo, mas ele temeu a se alimentar das iguarias do rei. Daniel, ele obedeceu a Deus, colocou no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei, e tudo isso produziu em Daniel um coração sábio, tudo isso produziu em Daniel um coração de entendimento, tudo isso abençoou a vida de Daniel, porque ele obedeceu, porque ele foi fiel. Em meio à circunstância, em meio às adversidades, Daniel permaneceu fiel, e eu e você possamos ser fiel a Deus, e eu e você possamos andar em obediência à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O temor do Senhor nos ensina a obedecer. O temor ao Senhor nos leva a obedecer a palavra de Deus. O temor do Senhor nos leva a andar em obediência à palavra de Deus. Louvado seja Deus. O quinto tópico vai nos dizer o quinto efeito do temor. Efeitos do temor. Tudo que fazemos tem uma consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. A falta de temor traz resultados terríveis para a vida, mas o temor a Deus nos abençoa. Alguns efeitos do temor a Deus são sabedoria, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria é o fruto do temor, por isso, antes de qualquer decisão ou resposta, devemos temer a Deus e buscar a sua vontade. Louvado seja Deus. Conhecer a Deus, Provérbios 2:5. Então entenderão o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quem não teme a Deus experimenta muitas coisas e não agradam ao Senhor. Mas o mais importante é conhecer a Deus e não ao mundo. Louvado seja Deus. Provérbios, se não me falha a memória, Oséias 6:6 vai nos dizer: o meu povo
tem perecido por lhe faltar o conhecimento de Deus, o conhecimento e através do temor, louvado seja Deus, o temor a Deus nos leva a ter conhecimento a Deus, o temor a Deus nos leva a ter conhecimento da palavra do Senhor, o temor a Deus nos leva a andar em sabedoria diante do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o temor a Deus nos traz uma vida abundante. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolongará os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Jesus prometeu nos dar vida em abundância. Isso significa uma vida abençoada através do temor a Deus. Louvado seja Deus. O temor, ele nos traz isso, uma vida abençoada, uma vida de abundância. Louvado seja Deus, uma vida de felicidade, uma vida de regozijo na presença do Senhor. Isso é o temor que produz no meu e no teu coração. Louvado seja Deus. E o temor a Deus produz proteção. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós tememos a Deus, nós temos a proteção de Deus nas nossas vidas. Nós somos guardados por Deus. Louvado seja Deus. Provérbios 14, 26 e 27 nos diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Somos pelos anjos quando tememos a Deus. Salmo 34, verso 7. Deus ordena e sejamos protegidos quando obedecemos a sua vontade. No temor do Senhor produz prosperidade. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do grande tesouro, onde há inquietação. Louvado seja Deus. Melhor é o pouco com o Senhor, havendo o temor do Senhor, do grande tesouros, onde há inquietação. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas prossigamos, meus amados irmãos. A pessoa temente a Deus prospera em tudo e faz, porque o Senhor está com ele sempre. Salmo 90, verso 17, louvado seja o nome do Senhor. E nos diz assim, e seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E maravilha, isso é o temor de Deus nas nossas vidas, isso é o temor de Deus que produz ao nosso coração. Quando nós tememos a Deus, o temor produz honra, glória, o temor produz honra. Provérbios capítulo 15, verso 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Somos honrados por Deus quando exercemos o temor a Deus. Somos honrados. Já e não temer é envergonhado. Provérbios 24, louvado seja Deus, e 22, Provérbios 22 e 24. Vou ler juntamente contigo, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Provérbios capítulo 22, verso 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: o alardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O alardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Louvado seja Deus. Muitos têm riquezas materiais neste mundo, adquirido por coisas, por meios ilícitos, né? Mas não honra, não respeita, não tem humildade. Louvado seja Deus. Não tem respeito
pelo ser humano, mas quando nós temos honra diante de Deus, quando nós temos temor diante do Senhor, o Senhor nos honra, louvado seja Deus, o Senhor nos dá um alardão de humildade, o Senhor são as riquezas e honra a nossa vida, louvado. Isso é um privilégio, isso é poder andar debaixo da graça do Senhor, isso é poder viver uma vida santa diante do Senhor Deus, isso é poder viver uma vida piamente diante do nosso Deus e é digno de honra e de glória, louvado seja Deus. Olha o privilégio e eu e você podemos herdar, olha o privilégio, a honra e nós podemos andar, ter honra para um Deus, ter honra para um Senhor e a Bíblia nos diz ainda mais, louvado seja o Senhor, livramento, temor a Deus produz livramento, Provérbios 19:23, o temor do Senhor conduz a vida, a ele e o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O Senhor nos livra do mal através do seu temor, e evita perigos, e nos cercam o tempo todo. Louvado seja Deus, o temor do Senhor, meu irmão, o temor do Senhor, minha irmã, louvado seja Deus, produz na minha e na tua vida o livramento, louvado seja Deus, o temor a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos guarda todo o dia, louvado seja Deus. Olha, e diz Salmo 91, do verso 1 ao 12, a ele habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem de seta e voa de dia, nem de pestes e anda na escuridão, nem de mortandade e assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Louvado seja Deus. A partir do momento que eu e você andamos debaixo do temor, nós andamos debaixo da graça de Deus, nós andamos debaixo da segurança divina do nosso Deus. Imagine você quantos presidentes da República está sendo guardado, quantos famosos está sendo guardado por segurança neste momento, mas eu e você, nós temos a segurança de Deus, eu e você, nós temos a proteção de Deus, eu e você está sendo guardado pelo exército de anjos, louvado seja Deus, ao nosso redor. Imagine você, aonde você for, ter um anjo te guardando, aonde você passar, ter um anjo te protegendo, aonde você estiver, o anjo do Senhor a amparar ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é andar debaixo do temor da palavra de Deus. Isso é viver uma vida santa diante de Deus. Isto é poder viver debaixo da graça do Senhor. Eu convido a você neste momento, louvado seja Deus, e anda debaixo do temor de Deus e venha ter uma vida santa, uma vida desfrutada debaixo da graça do nosso Deus, e você possa desfrutar juntamente comigo, louvado seja Deus, as bênçãos do Senhor na tua vida, e as bênçãos do Senhor seja sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Deus em Cristo abençoe, Deus em Cristo Jesus te guarde, Deus em Cristo Jesus te sustente com a destra das tuas mãos, em nome de Jesus, amém.